Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de formação de cipeiros, agora com a aula número 44, abordando os temas ferimentos e fraturas. Ferimentos. Então, falando em ferimento, o que nós podemos pensar? São aquelas situações onde eu tenho exposição, vamos dizer assim, eu tenho um rompimento, uma perda da minha continuidade da pele, onde eu tenho sangramentos. Então isso pode ser dividido em vários tipos de ferimentos, incisivos, escoriações, abrasões, entre outras situações, como também eu tenho aquelas pancadas que eu posso ser acometido. Então acontece muito jogo de futebol, mas também pode cair alguma coisa durante o meu trabalho sobre a minha mão, dar uma martelada no dedo, enfim, uma série de situações. Então, entre os ferimentos nós temos as contusões, que são os beliscões, batidas, o hematoma, então o local fica roxo, aquele arroxeamento, mas eu não tive rompimento da pele, não tive a perda da continuidade do tecido epitelial, que a gente chama, o tecido tegumentar. Pérfuro cortantes, aí sim, eu já tive um corte ou qualquer coisa nesse sentido, por exemplo, um ferimento com faca, com prego, mordedura de animais, arma de fogo. E escoriações superficiais, também eu posso ter, ferimentos superficiais são chamados de escoriações, somente atinge a parte de cima da pele, coisa um pouco mais simples. Porém, é necessário que tenhamos alguns cuidados na hora que isso acontece durante as nossas atividades de trabalho. Então, você, cipeiro, também deve dar atenção a essa situação. Como socorrer? Para os pérfuros cortantes e as escoriações, sempre pensando na higiene, as mãos limpas, porém você também vai estar utilizando a nossa proteção biológica, lembrando a nossa segurança no local. Lavar o ferimento se você não tiver outra alternativa. Porém, para uma empresa é possível ter, por exemplo, um antisséptico para você limpar, um soro fisiológico, qualquer coisa nesse sentido. Secar o local, tirando o excesso daquela umidade, um pano, uma gaze estéreo de preferência. Se houver sangramento, fazer a compressão no local, já explicamos isso na parte de hemorragias. Fazer um curativo, então fechar, cobrir, manter esse curativo limpo com a função de evitar contaminação por micro-organismos. Então, nós já falamos também sobre isso, a exposição é uma porta de entrada para agentes aí que possam causar infecções, dificultando assim a cicatrização, a melhora daquele ferimento. Nas situações de contusões e hematomas, podem ser mais graves, podem ser menos graves, mas, de uma maneira geral, o repouso, deve repousar a parte contundida, aplicar gelo ajuda muito, não permite que ele inche, diminui bastante o inchaço, e dor. Então, quando está muito inchado, ele dói mais. Então, ele ajuda bastante. E elevar a parte atingida. Obviamente que em situações mais complexas é importante também ser transportado para o hospital para uma avaliação médica. Todas as situações aqui comentadas, a depender da condição, então até da extensão do ferimento, ou mesmo da agressividade, do tipo da lesão, é importante levar para um atendimento do profissional da área de saúde. Bem. E com relação a fraturas, entorses, luxações? Vamos primeiro aos conceitos. O que é um entorse? Entorse, então, é uma forte torção do local. Eu torci o pé, eu torci a mão. Então, nós temos um entorse. Eu tenho uma lesão nos tecidos moles, nos tendões, na musculatura, e com isso causa muita dor. Pode inchar, fazer inclusive hematoma. Já na luxação é quando o osso sai da articulação. O osso trabalha com uma articulação. Quando ele sai, fica, não volta. Diferente da luxação, às vezes ele até sai, mas volta. E aí eu preciso também ter atenção, bem dolorido, pode inchar. Não deve se colocar no lugar, não tentar colocar no local, devolver para o lugar, vamos puxar, fazer,
puxar e tentar encaixar novamente o osso. Nunca façam isso. Tem gente preparada para fazer isso. Em algumas situações isso é possível, outras vezes somente através de cirurgias. Então, bem importante isso. E por último, as fraturas. O que são as fraturas? É uma perda da continuidade do meu osso. Então, meu osso, eu perdi a continuidade, ele fraturou por algum motivo. Então, ele precisa, né, atenção aí um pouquinho mais importante. Muito bem. Para todas essas situações, em caso da necessidade de remoção e também para a redução, inclusive, de dor, é importante que nós façamos a imobilização desses locais. Voltando a falar, depende muito da gravidade, mas no caso de fraturas, todas as situações que indiquem fraturas, onde eu tenho dor muito forte, eu tenho uma deformidade no local aparente, criptação, quando mexe ali, o encosto, chega perto, você escuta como se fosse uma casca de ovo quebrada. Né? Então são algumas situações, inchaço muito forte, a pessoa não consegue colocar a mão no chão, o pé no chão, perdão, e a mão, não consegue firmar a mão. Então são situações como essa que podem indicar fratura. Né? A luxação é um pouco mais fácil de ver, que se percebe que deformou muito, ficou fora do lugar. O entorse normalmente também tem muita dor, mas não tão grave quanto uma fratura, precisa ser atendida. Não estou dizendo que luxação não é grave. Perdão, que o entorse não é grave, mas a fratura sempre é um pouco mais complexa. As fraturas são divididas em duas situações: exposta ou aberta, quando o osso quebrado, fraturado, rompe a pele. Então, está aqui na ilustração, o osso para o lado de fora da pele aqui. Nesse momento eu terei inclusive hemorragia, porque daí eu rompi a pele e vai ter sangue. E as fechadas, quando o osso fraturado não perfura a pele, mas é mais complexo em situações de ossos maiores, ossos longos, complicam um pouco mais, e principalmente quando são fraturas expostas, como por exemplo o fêmur, como já comentado anteriormente. Eu posso ter perda sanguínea, entrar inclusive em choque hipovolêmico em função da perda do volume sanguíneo. Mas, de maneira geral, o que é necessário fazer? Se for uma fratura exposta, primeiramente, tenho que conter aquela hemorragia. Né? Então, tem que conter aquela hemorragia para depois pensar o que fazer com a fratura. Bom, no primeiro momento, vamos ver o que diz o nosso slide. Mantenha a vítima em repouso e evite movimentar a região atingida. Certo? Então, cuidado com o choque, a pessoa pode entrar em estado de choque e até em choque em termos de sistema nervoso, mas eu estou falando inclusive de choque hipovolêmico. Aplique compressas geladas ou saco de gelo no local lesado para fraturas fechadas. Até o médico, né, dizer o que tem que fazer. Imobilize o local usando tábua, papelão, aí pensando em primeiros socorros quando você não tem equipamentos. Penso eu que dentro de uma empresa, de repente uma tala, é possível, né, ter, não são coisas que muito caras, que é possível ter. Então ter uma tala moldável, uma tala de papelão mesmo, mas na falta destas é possível você fazer essa mobilização. Se você vê que está muito complexo para fazer essa mobilização, não esqueça, chama ajuda, não tem problema algum. Tá? E no caso da exposta, só lembrando, né, como diz aqui embaixo na observação, rompimento da pele dá prioridade ao controle hemorrágico. Como que eu faço essa imobilização? Amarrar as talas com ataduras ou tiras, de alguma forma você fazer esse procedimento. Então, com isso você fará com que estabilize aquela fratura e reduza bastante a dor. Sem apertar muito, sempre em 4 pontos, lembrando de nunca colocar, vou usar o meu dedo aqui como exemplo, amarrar sobre articulações. Sobre articulação eu não posso amarrar a tala. Tá? Devo usar pelo menos 3 a 4 ataduras, ou qualquer tipo de material que eu consiga amarrar para fixar aquela tala. Ok? E poder preparar assim a vítima para o transporte. O que acontece nas empresas é que se você não tem essa condição, você pode chamar ajuda, o socorro, o SAMU, o SEAT, eles têm esse material, eles vão, né, fazer esse atendimento. O que você pode fazer nesse meio tempo é dar tranquilidade à vítima, acalmá-la, falar para ela, olha, o pessoal já está vindo, fique tranquilo, vai dar tudo certo.
e você está fazendo um atendimento de primeiros socorros. Obviamente que aqui, falando em EAD, fica bem difícil a gente demonstrar essa questão da imobilização, mas cabe aqui pelo menos uma explicação. Após essa aula, nós estaremos disponibilizando também um vídeo com um exemplo de imobilização. Ok, pessoal? Obrigado a todos e os aguardo na próxima aula.